Este é o professor Bruno Elias, um homem pardo, de cabelos pretos, lisos, na altura da orelha. Tem os olhos castanhos, usa uma barba e bigode cheios. Está usando um óculos de grau e segura uma caneta. Está usando uma camisa marrom claro e calça jeans escura. Está em pé, em frente ao cenário, centro de mídias, UEA, parede azul. Ao seu lado direito, a televisão interativa que fará uso. Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, de História, e nós vamos trabalhar com você o conteúdo de Roma Antiga. Vamos nessa! Olha só, a nossa primeira questão vai dizer o seguinte: sobre a escravidão na Roma Antiga, é correto afirmar que... Bom, se vai falar de escravidão na Roma Antiga, é interessante a gente contextualizar para poder você ficar situado em que momento essa questão da escravidão vai acontecer, vai estar em ênfase. Vamos nessa? Vamos dar uma olhadinha nesse histórico de Roma? Vamos lá! Olha só, vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala de Roma Antiga, a gente fala de períodos, né? E quais são esses períodos? A primeira fase seria a monarquia, a segunda fase a república, a terceira fase o império. O que acontece de mais importante na monarquia? É uma fase difícil da gente levantar, as fontes são fontes que nem sempre são simples da gente trabalhar, e a gente tem nessa fase os primeiros reis, que seriam reis lendários, e os últimos reis a gente tem mais fontes sobre eles, que seriam reis etruscos, o Tarquínio Antigo, o Sérvio Túlio, o Tarquínio Soberbo. Muito bem, essa fase da monarquia termina com a queda do Tarquínio o Soberbo, e aí vem a república. Nessa época da República, Roma vai começar um processo de expansionismo. E aí nós vamos ter as chamadas Guerras Púnicas. Professor, o que foram essas Guerras Púnicas? Foram as guerras entre Roma e os cartagineses, tá? Essas guerras foram chamadas de Guerras Púnicas. E aí você tem uma briga, né, pelo domínio ali da região do Mar Mediterrâneo. Os romanos querem se expandir brigando com os cartagineses. Quem foi que venceu as Guerras Púnicas? Os romanos acabam vencendo e eles acabam conquistando a hegemonia sobre o Mar Mediterrâneo. Eles vão chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? E aí, muito bem, nesse momento, o que acontece? Acontece um aumento do número de escravos, tá? Por que aumenta o número de escravos? Porque, olha só, você tá vendo o mapa aí, né? Você tá vendo o mapa aí? Você tem um processo de expansionismo de Roma, não é isso? E aí, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Quanto mais Roma se expande, mais prisioneiros de guerra. Quanto mais prisioneiros de guerra, mais escravos. Então você tem um aumento do escravismo aí. Mas você tem também um aumento de questões sociais, porque a gente tem a consolidação do latifúndio ali. Você tem um problema por terra, que também vai ser acentuado nessa época do expansionismo romano. Show de bola? Tranquilo? Muito bem, agora sim a gente volta para nossa questão, né? Vamos voltar para nossa questão e vamos analisar. O comando diz: sobre a escravidão na Roma Antiga, é correto afirmar que... Será que assemelhava-se à escravidão ocorrida no Brasil colonial? Pois era determinada pela procedência e pela raça? Será, meus amigos? Escravidão na Roma Antiga, a gente vai ter diferenças em relação a essa escravidão que aconteceu no Brasil colonial, né? Essa escravidão com o tráfico negreiro, trazendo os africanos para trabalhar aqui, na lavoura açucareira. Mano, são outros paralelos que a gente vai ter, então essa daí não vamos marcar essa. Vamos para a próxima? A próxima diz: aumentou significativamente durante a expansão romana pelo Mar Mediterrâneo. Opa, essa tá bonita pra gente, né? Por que essa tá bonita pra gente? Olha pra mim aqui. Porque quanto mais Roma vai se expandindo, mais guerra, mais prisioneiros de guerra. Quanto mais prisioneiros de guerra, mais escravos. Então essa daí tá linda pra gente, né? Vamos ver se é essa mesma? Olha só as outras. Atingiu o auge com a ocupação romana da Germânia e de territórios na Europa Central. Fala sério, a gente tá falando de guerras púnicas aqui.
A próxima diminuiu bastante após a implantação do Império e foi abolida pelos imperadores? Claro que não, né? A gente sabe que os imperadores, eles vão precisar dessa mão de obra escrava, esse escravismo vai ser super importante na fase imperial, então você não tem essa abolição da escravatura na fase do Império Romano. Pelo contrário, né? Depois, quando entra em crise, vai ser um dos fatores que vai ajudar a entender por que o Império Romano caiu, certo? Mas vamos lá, vamos para a próxima. Diferenciava-se da escravidão ocorrida no Brasil colonial, pois os escravos romanos nunca podiam ser livres. Cuidado com esse nunca, hein? Na história é sempre perigoso a gente pensar em nunca, sempre, somente, unicamente, exclusivamente. Cuidado com isso, né? Porque na história é muito difícil a gente marcar uma questão que tem esse nunca aí. Não existe quase nunca, ou quase sempre, olha, eu já querendo usar o nunca. Dificilmente você vai marcar uma questão que tem essas palavras e que na história a gente possa realmente usar, porque na história tudo é relativo. Show de bola sempre tem as exceções. Vamos pra próxima? Então é isso, minha gente. É aquela que tava bonita pra gente. Então qual vai ser a minha resposta, Lombardi? A minha resposta vai ser a letra B de bola. Aumentou significativamente durante a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. Beleza? Vamos nessa pra próxima? A conquista da Gália por Júlio César foi comparada, com razão, a um genocídio e criticada pelos próprios romanos da época nesses mesmos termos. Opa! Criticada pelos próprios romanos da época nesses mesmos termos. Mas Roma se expandiu por um mundo de violência endêmica. Opa! Violência endêmica! De focos rivais de poder apoiados por forças militares e de mini-impérios. Opa! Texto forte, hein? E aí a pergunta é, segundo o Excerto... Bom, ele tá falando que é segundo o Excerto. Quando fala que é segundo o Excerto, olha pra mim aqui. É pra gente trabalhar a questão do texto, né? É pra gente olhar pro texto. Quando fala segundo o Excerto, né? Então, segundo esse trecho, segundo esse texto, segundo o que você tá lendo aí, o que a gente pode concluir? Então a gente vai se amarrar agora no texto. A gente vai se agarrar no texto pra gente extrair do texto o que a gente precisa pra responder a questão. Mas antes de entrar no texto propriamente, eu vou só te contextualizar pra você, né, ficar antenado aí, pra você se lembrar do que tá rolando aqui. Bora dar uma olhadinha? Olha só, tá falando do César, né? Tá falando do César. Olha pra mim aqui. Tá falando do César? Então bora dar uma olhadinha em que contexto ele tá lá na Roma Antiga? Olha, o César tá no contexto dos triunviratos, tá? E o que são esses triunviratos? Nós temos uma fase da crise da República Romana. E aí lá na crise da República, nós temos a formação de 2 triunviratos, tá? Primeiro triunvirato, depois vem o governo do César e depois o segundo triunvirato. Quem tava no primeiro? Olha pra mim aqui. No primeiro tá o César, o Crasso e o Pompeu. Esses caras dividem os domínios romanos, tá? Nesse primeiro triunvirato, só que eles acabam disputando entre si. O primeiro triunvirato termina com uma briga violenta e quem sai vitorioso é o César. Aí o César vai governar, só que depois ele acaba sendo assassinado, né? Dentro do próprio Senado romano. E aí, meu amigo, depois do assassinato do César, nós temos a formação do segundo triunvirato, que é composto por quem? Pelo Marco Antônio, pelo Otávio e pelo Lépido. De novo, a gente tem uma briga entre esse pessoal. E quem é que sai vitorioso? Quem sai vitorioso? O Otávio. E aí, com a queda do segundo triunvirato, nós temos a transição. A transição, então, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? A transição para o Império Romano. Show de bola? Agora que a gente já lembrou, vamos pro texto. Ó, o texto falou da conquista da Gália pelo Júlio César, diz que os romanos, os próprios romanos criticaram, diz que eles associaram isso a um genocídio, né? Tá falando sobre essa questão da violência endêmica, que era uma característica dessa época, e que havia focos rivais de poder apoiados por forças militares. Então tudo isso está no texto. Vamos olhar agora para a questão? A questão diz, segundo o Excerto, a primeira diz, a brutalidade das ações militares era incentivada pelos senadores romanos. Olha aqui o que o texto diz. O texto está dizendo que a conquista do César foi comparada a um genocídio e foi criticada pelos próprios romanos. Show de bola? Vamos para a próxima. O conceito de imperialismo foi criado a partir do expansionismo romano. Eita! Esse imperialismo a gente vai ver que é um conceito bastante amplo. A gente vai estudar lá essa questão do imperialismo, principalmente na história geral. A gente vai estudar no século XIX, quando a gente vai ver o imperialismo daquelas potências que vão se constituir sobre a África, sobre a Ásia. A gente vai ver momentos da história em que esse imperialismo está constituído. Mas o conceito em si, ele não vai ser atribuído para esse momento. Vamos pro próximo. Os romanos celebraram acriticamente a conquista de outros territórios. Como assim acriticamente? Se o próprio texto está dizendo que os romanos criticaram, ok? A forma como foi feita essa conquista. A próxima fala que a violência cotidiana era estimulada nos territórios ocupados
pelos romanos. O próprio texto está falando que a crítica que os romanos estavam fazendo era justamente a esse genocídio, né? A essa questão dessa violência endêmica, tá? Então, logo, só vai sobrar pra gente o quê? Só vai sobrar pra gente a letra E. Os povos dos territórios ocupados pelos romanos eram povos militarizados. Show de bola? Então, qual é a resposta, Lombardi? Qual é a resposta? A resposta é a letra E, de estudiosíssimos, que é o que vocês são. Show de bola? Agora vamos para a terceira questão. Leia o texto para responder as questões a seguir. O texto diz: apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos. Além de seus funcionários, da manutenção das estradas e da realização de obras, precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e pagando os seus gastos. Então o texto é muito claro, falando sobre o Império Romano, sobre os gastos do Império Romano. E a pergunta vem diz assim: os gastos militares intensificaram-se a partir dos séculos 3 e 4 depois de Cristo devido... Ele está falando de gastos militares depois do século 3 e 4 depois de Cristo. Então ele está falando de quê, professor? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Se eu estou falando de século 3 e 4 depois de Cristo, eu já estou falando do Império Romano. E aí, se eu tô falando do Império Romano, vale a pena a gente relembrar essa questão do Império Romano aí, o resumo do suprassumo da síntese, o que tem que estar na tua cabeça sobre o Império Romano. Você não pode deixar de saber sobre o Império Romano isso aqui, ó. Primeiro, se divide em dois, Alto Império e Baixo Império. O que é o Alto Império? Vem pra cá! O Alto Império é esse momento de apogeu, né? Esse momento que começa com o governo do Otávio, não é isso? Ele vai cada vez mais consolidando o poder dele, o próprio Senado legitima o poder do Otávio. É a época da Pax Romana, né? Onde você tem paz nas fronteiras, mas através de guerras que vão ser realizadas pelo Otávio. Ele garante segurança ao império, você tem construção de estrada, porto, aqueduto, você tem uma prosperidade econômica, é o auge, é o apogeu do Império Romano, show de bola! Mas aí, meu amigo, depois vem o Baixo Império. E aí no Baixo Império, você tem uma crise desse império, e essa crise, dentre outras coisas, é por causa da questão do escravismo, que vai reduzir o número de escravos, e isso vai acabar trazendo uma crise para o Império Romano. A economia e a produção agrícola acabam declinando, nós temos um êxodo urbano, e aí a gente tem uma coisa super importante acontecendo no Baixo Império, que é a invasão dos bárbaros. Povos que os romanos chamavam de bárbaros, eles começam a invadir o território do Império Romano, e aí isso vai ter um peso importante. Olha pra mim aqui, tem disputa pelo poder, tem expansão do cristianismo, e o Império Romano acaba caindo, ok? Só pra gente fechar, Roma acaba caindo em 476 a.C. E aí, dito isso sobre o Império Romano, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer, então, que esses gastos militares se tornaram cada vez mais intensos a partir do século 3 e 4, que é essa fase já final do Império Romano, por causa do esforço romano de expandir as suas fronteiras para o centro da África. Esse expansionismo romano é onde? É no Império ou é na República? É na República, não é isso? A próxima foi por causa das perseguições contra os cristãos, que, bem-sucedidas, permitiram o pleno retorno do politeísmo. Pleno retorno do politeísmo? Pelo contrário, a gente vai ver que o cristianismo vai resistir e vai acabar se transformando na religião oficial do Império Romano. A próxima, necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira. Aí sim, meu amigo, as invasões bárbaras vão ser aquilo que vai pesar e vai fazer o Império Romano gastar muito com essa questão da defesa. E aí a D falava de anseios expansionistas, a gente sabe que isso aqui é na época da República, e a E falava sobre guerra contra cartagineses, que a gente sabe que também é na época da República. Logo, qual é a resposta, Lombardi? Qual é a resposta? Conta pra gente qual vai ser a letra, Lombardi. A letra vai ser a letra C. Necessidade de defender o império de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira. Show de bola, minha gente? Então é isso, minha gente. É isso. Respondemos então a nossa questão. E aí, o que você vai perceber? Na aula de hoje, nós vimos o assunto Roma Antiga, um assunto importante para o vestibular da UEA. Muito importante, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.